os agentes públicos em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Vamos aqui para uma bateria de questões, resolver uma bateria de questões sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2217 de 2018. Então, vamos lá. Questões sobre, anote aí, resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2217 de 2018, tá? Como é de praxe, a questão 1 e a questão 2 estará liberada no YouTube para todos. Quem tiver interesse em adquirir essa bateria de questões, é só acessar aqui na plataforma www.valneyoliveira, WALNEYoliveira.com.br. Aqui você pode, no caso, adquirir no cartão de crédito, no boleto bancário, fica à vontade, tá? No Pix. E qualquer dúvida você chama aqui no WhatsApp. Se você quiser também, estaremos lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873. Não menos importante, me siga no Instagram para receber mais dicas, _ Valnei Oliveira. Qualquer coisa, né, mande lá um direct diretamente no Instagram. Fechou? Tranquilos? Nossa missão, questões sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2217 de 2018. Sem mais delongas, vamos aqui na tela dos senhores trazer logo a questão número 1. Questão número 1 é o nosso objetivo neste tópico aqui, nessa primeira parte com vocês, tá? Vamos lá? Olha aí, questão 1, diz assim a questão: o sigilo profissional, preste atenção, o sigilo profissional, ele é um dos pilares da relação médico-paciente, tá? Todavia, preste atenção, não é absoluto, tá? Havendo situações específicas tipificadas no Código de Ética em que sua quebra é permitida ou obrigatória. O médico atende a um paciente menor de idade que revela um fato grave, solicitando segredo aos pais. E, posteriormente, o médico é intimado a depor como testemunha sobre este paciente. Com base na resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2217 de 2018, analise as afirmativas a seguir sobre o sigilo médico e classifique-as como verdadeiro ou falso. Vamos logo analisar alternativa por alternativa, tá? Parênteses por parênteses. Mas antes, eu peço aos senhores e às senhoras que façam a leitura do artigo 73 e o artigo 74 desta resolução. Artigo 73, por favor, antes de corrigir, tá? Faça, por favor, a leitura do artigo 73. Espera aí que eu estou aprendendo a escrever com essa canetinha. Vamos lá. 73, está piorando. Calma lá. Vamos lá. 73, tá? E 74. Faça a leitura aí dos artigos 73 e 74. E depois a gente vai analisar alternativa por alternativa. Tá certo? Então tá. Então olha para cá e vamos comentar um pouco sobre esses dois artigos 73 e 74. Olha só. Aqui vamos falar sobre o sigilo médico, tá? O sigilo médico. E o primeiro ponto é a regra geral. Qual é a regra geral? O médico nunca revela o que sabe, tá? Inclusive, também isso vigora na nossa área. Por exemplo, eu sou advogado, vocês sabem, nós temos aí nosso segredo, né, profissional, que não somos obrigados a revelar nem em juízo, se fizer necessário, se é, né, para resguardar esse segredo profissional. Mas voltando aqui para o médico, imagina um paciente que confessa um segredo íntimo. O médico ele só pode contar se houver consentimento por escrito, dever legal ou um motivo justo muito forte em que, tá, ele tenha que
passar as informações. Agora preste atenção, tá? Muita atenção. O sigilo, regra geral, ele não morre com o paciente. Se o paciente morre, o segredo ele continua guardado, tá? Mas a questão que nós vamos analisar agora, ela dizia que não há exceções. E isso é falso, né? Isso é falso. Então, se os herdeiros, nesse exemplo que eu citei agora, precisarem de uma informação para o inventário ou seguro, e isso não manchar a honra do falecido, né? No caso aí, até pode haver a liberação, tá? E nesse caso aí, da questão que falou do menor de idade, muita atenção, tá? Imagina aí um exemplo prático, um adolescente de 16 anos, com pleno discernimento, revela que ele é sexualmente ativo. Exemplo hipotético, tá? Mas implora para que o médico não conte isso aos pais. O médico ele deve manter o sigilo, desde que isso não cause dano à saúde do jovem, tá? A autonomia do menor com discernimento é protegido pelo artigo 74, que eu mandei você fazer a leitura do 73 e do 74, tá? Por fim, o médico no tribunal, né? Uma informação muito importante. Imagina um médico no tribunal. Muita gente acha que o juiz mandou, o médico tem que falar. Não. O médico ele deve sim ao fórum, no caso, sentar na frente do juiz, mas se for algo que for uma informação referente ao seu segredo profissional, ele vai falar: excelentíssimo, estou impedido de depor por sigilo profissional. Tá? O médico ele protege o segredo mesmo diante do magistrado, agindo como fiel depositário da confiança do paciente. Tá bom? Então, recado dado, recado anotado, é você fazer a leitura do artigo 73 e o artigo 74. Na minha humilde opinião, eles são fortíssimos candidatos para cair na sua prova. Tá bom? Vamos agora analisar as alternativas? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro parêntese diz que é proibido, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. E aí, esse primeiro parêntese, verdadeiro ou falso? O que você me diz? Pelo que nós fizemos a leitura no artigo 73, é o quê? É o quê? Verdadeiríssimo esse parêntese, tá? É o texto que você faz a leitura no artigo 73, não é não? Foi ou não foi? Volta aqui para mim, ó. Realmente você fez a leitura no artigo 73, tá? Realmente o sigilo, ele é a regra. O sigilo, ele é a regra. Existem 3 exceções clássicas, que é bom você memorizar. Qual, professor? Se for motivo justo, por exemplo, para evitar um crime. Se for um dever legal, por exemplo, doença de notificação compulsória, ou consentimento por escrito do paciente. Tá certo? Então, primeiro parênteses, corretíssimo, verdadeiro. Vamos analisar o segundo? Diz assim, o segundo. O sigilo profissional deve ser mantido mesmo se o fato for de conhecimento público ou se o paciente tiver falecido, não havendo exceções para o caso de morte. Olha só, pessoal, aqui, né, verificamos que este parêntese aqui, o segundo parêntese, na verdade, tá? O segundo parêntese aqui, na verdade, ele está o quê? Na verdade, ele está falso. Falso, segundo parêntese. Por quê? Por que está errado esse segundo parêntese? Olha só, preste atenção. Na verdade, a primeira parte até está correta. Realmente, de acordo com o artigo 73, parágrafo único, o sigilo, ele persiste mesmo se o fato for público ou se o paciente morrer, tá? No entanto, o erro está em dizer que não há exceções. Esse é o erro.
o Conselho Federal de Medicina ele permite a quebra do sigilo pós-morte, por exemplo, para a defesa de direitos dos herdeiros ou por ordem judicial, desde que não traga dano moral ao falecido. Tá? Então, item 2, né, segundo parênteses falso. Bora voltar para cá. Terceiro parênteses, diz assim: no caso do paciente menor de idade, que tem capacidade de discernimento, o médico não poderá revelar o segredo aos pais ou responsáveis, salvo quando a revelação possa acarretar danos ao paciente. E aí, pessoal, esse terceiro parêntese, verdadeiro ou falso? Está o que esse terceiro parêntese? Verdadeiríssimo esse terceiro parêntese. Por quê? Lembra quando você fez a leitura do artigo 74? Sim ou não? Muito bem. Então, olha só. Quando você lê o artigo 74, no artigo 74, o foco é a capacidade de discernimento. Se o adolescente ele entende a situação e o fato não coloca a sua vida ou saúde em risco imediato, risco de dano, o médico ele deve respeitar, sim, a autonomia do menor e manter o segredo perante os pais. Tá? Item 3, verdadeiro. Vamos para o item 4. Olha só. O item 4 diz assim, o item 4 traz a seguinte redação. Quando convocado a depor como testemunho, o médico poderá revelar o segredo profissional se for intimado por autoridade judicial, devendo responder a todas as perguntas do magistrado sobre o caso clínico do paciente. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Este parênteses aí está o quê? Está o quê? Está falso. Está falso. Por quê, professor? Esse parênteses, ele está falso. Olha só. Eu quero que depois você faça a leitura também, muito importante, do artigo 89. Faça a leitura do artigo 89. E depois volta para cá. Olha só. O médico, sim, ele deve comparecer de justiça, tá? Se ele for chamado para, sei lá, testemunho ou depor, mas ele deve declarar o seu impedimento em revelar o segredo profissional. Tá? O médico ele não é obrigado a contar tudo ao judiciário, ao juiz, ou à autoridade, né, policial, por exemplo, ou até ao Ministério Público. Ele deve proteger o sigilo, a menos que a revelação seja o único meio de evitar um dano maior, ou mesmo por dever legal específico. Tá bom? Então, analisando melhor a questão, né, verificando aí, bora ver qual seria o gabarito. Deixa eu acompanhar com vocês aqui. O gabarito vai ser o quê? Letra B, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É isso o gabarito. Letra B de bola. Vocês acertaram em casa em gabarito letra B, tá? Vamos aqui para um quadro resumo. Olha só, eu trouxe um quadro resumo interessante para vocês ficarem atentos aí, né, para a sua prova, tá? Justamente esse quadro resumo, ele fala que como regra geral, tá? Em relação ao sigilo profissional, como regra, é vedado revelar informações, tá? Exceção, se tiver motivo justo, ou dever legal, ou consentimento escrito do paciente, tá? Bem, quando se tratar no pós-morte, bem, o médico deve manter o sigilo, tá? Ele pode ser quebrado para a defesa de direitos de herdeiros, caso se faça necessário, tá? O que mais? Olha só. Bem, se for menor de idade, bem, sendo menor de idade, tá, respeita, a regra do sigilo é respeitar o discernimento. Exceção, revelar aos pais apenas se houver risco de dano, no caso aí, ao menor, tá? Em relação ao depoimento judicial, o médico ele pode se declarar impedido. O médico deve comparecer, mas não deve revelar o segredo profissional. Em relação ao fato público, mantém-se o sigilo, mesmo que todos saibam, o médico não pode confirmar. Entendidos até aí? Ainda tem mais, vamos lá. Ainda tem mais. Não, finalizou. Finalizou. Vamos para a questão 2. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Olha só, questão 2 na tela dos senhores e das senhoras.
nos termos do Código de Ética Médica acerca da relação com pacientes e familiares, presta atenção, é vedado ao médico, tá? É vedado ao médico, muita atenção, muita cautela. Já trago aí para você fazer a leitura do artigo, anote aí 31, 33, 38 e 42. Mais uma vez, 31, 33, 38 e 42, tá bom? Vamos logo analisando os itens, tá? O item 1 diz assim: é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnóstico-terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte? E aí, pessoal, esse item 1, ele está certo ou esse item 1 ele está errado? O que vocês me dizem aí em casa? Você que está conferindo aí, você acha que esse item está correto ou não? E aí, pessoal, item 1, certo ou errado? Analise com calma, estou dando um tempo aí para você analisar, olhando a questão e analisar se está certo ou está errado. Está o quê? Está o quê? Deixa eu ver aqui na tela. Está, vou dar aqui a canetinha, está certíssimo esse item número 1, tá? Ele está perfeito, perfeito. Deixa eu olhar aqui para vocês, para conversar com vocês sobre esse item 1. Olha só, fique atento, tá? Esse item 1 se refere ao artigo 31. Entenda que o médico ele não é o dono do tratamento. O paciente ele tem a autonomia, do tratamento. A única exceção que permite o médico agir contra a vontade do paciente ou o responsável é o iminente risco de morte, onde o dever de salvar a vida se sobrepõe à autonomia. Tá? Mas a regra é, de acordo com o artigo 31, a autonomia. Item 1 está correto, tá bom? Vamos lá. O item 2 diz assim: deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, né, vedado, é proibido ao médico deixar de atender quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. E aí, pessoal, está o quê? Corretíssimo esse item 2, em concordância com o artigo 33, tá? Em concordância justamente com o artigo 33. Muita atenção, tá? Aqui é uma proibição, uma vedação absoluta em situações críticas, quando não há alternativa de atendimento. A omissão de socorro nesses casos é infração ética grave e também crime previsto lá no Código Penal. Tá certo? Vamos analisar o item 3. Item 3 diz: é vedado ao médico aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. Corretíssimo esse item 3, perfeito esse item 3, tá? Ele está justamente em concordância com a legislação, então realmente está em concordância com o artigo 38, anote aí, tá? A relação médico-paciente ela é baseada na vulnerabilidade de quem sofre, tá? O médico ele não pode usar a sua posição de autoridade para obter favores, seja lá quais forem, né? Sexuais, vantagem física, manipulação sentimental, emocional ou cobrar valores indevidos, vender produtos, né? Na área financeira, nada disso é permitido ao médico, tá? Vamos aqui para o item 4, analisar o item 4. Diz assim: é vedado ao médico de respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. Perfeito, pessoal. Esse item 4 também está corretíssimo, tá? Ele está corretíssimo esse item 4, porque ele refere-se ao artigo 42, tá? O médico, entenda, ele não pode impor a sua crença pessoal ou religiosa sobre o planejamento familiar do paciente.
ele deve ser um orientador técnico, explicando os riscos, os benefícios, mas a decisão final do método pertence a quem? Pertence ao paciente. Tá bom? Então, finalizando essa questão, lembra, o item 1, falamos de quê no item 1? A questão, né? De autonomia. O médico não impõe, o médico decide. A única vez que o médico passa por cima da vontade do paciente é no iminente risco de morte, tá? Se não tem risco de morte, agora a palavra final é do paciente ou do representante. Lembre-se, a autonomia. O item 2, falamos do dever de assistência. Em caso de urgência e emergência, se o médico é o único da área que está ali, ele não pode negar atendimento. É dever ético e legal. A omissão aqui gera, inclusive, até possível cassação, lógico, garantida ampla defesa contraditória. Tá? O item 3, que nós falamos anteriormente, trouxe a ideia que protege a dignidade. O médico ele não pode usar o jaleco para obter favores. Por exemplo, pedir empréstimo financeiro para o paciente ou iniciar um relacionamento amoroso aproveitando-se da fragilidade emocional. É proibido. É proibido, tá? E o item 4, nós falamos o quê? O item 4 é a questão do planejamento familiar. O médico ele é um conselheiro técnico e não é um juiz moral. Ele explica os métodos, mas quem escolhe como quer evitar filhos, se for o caso, é o paciente. Tá bom? Tranquilos? Então, vamos aqui verificar qual seria o gabarito. Letra E. Todos os 4 itens estão corretos. Só ver aqui a questão 1, que eu acabei nem colocando aqui o gabarito. Questão 1, gabarito letra B. E a questão 2, gabarito letra E. É o gabarito aqui na questão de número 2, tá? Vamos aqui falar um pouquinho do nosso quadro resumo. A nossa equipe gosta de colocar um quadro resumo para resumir os temas tratados na questão. Olha só, acompanha o quadro resumo aí. Ó. Falou em sigilo, o que é vedado, o que é proibido? Revelar fatos sem autorização. Ponto que você deve ter atenção, mantém-se após a morte do paciente. Tá? Falou em menores, tá? O que é proibido? Revelar segredo de menor com discernimento. Tá? Só revela se houver risco de dano. Em relação à justiça, é vedado revelar segredo ao juiz como testemunha. O médico deve se declarar impedido. Autonomia. É proibido o médico respeitar a decisão do paciente, salvo em iminente risco de morte. E em caso de urgência e emergência, é proibido deixar de atender se for o único médico. É infração ética e crime de omissão. Crime de omissão. Perfeito? Tranquilos? Bem, aqui nós finalizamos as 2 questões sobre esta, justamente aí, resolução do Conselho Federal de Medicina, que é 2217-2018. Você quer adquirir a lista de questões contendo esse assunto e também na plataforma do meu site tem outros assuntos, de repente vai querer na sua prova, né? Tem outros assuntos, verifique aqui e qualquer dúvida você pode me chamar aqui no WhatsApp 919-8230-9873. Fechou? Aguardo você na plataforma e aqueles que estão aqui na plataforma, vamos aí continuar com os estudos. Aquele abraço.